Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Estamos trabalhando esse terceiro trimestre acerca da avaliação e dos conteúdos básicos e específicos que se encaixam dentro desse tema. Nas aulas anteriores eu falei sobre as tendências pedagógicas, progressistas e liberais, e na aula de hoje eu vou falar de uma apostila que eu lhes enviei via Classroom, apostila aula 18, modalidades de avaliação e aspectos gerais dos instrumentos avaliativos. Alguns temas serão repetidos, né? Quando eu falo de modalidades, eu vou ter que entrar em alguns temas que vocês já viram, mas que faz parte da nossa matriz, não tem como pular. Bom, vamos lá então. Se puderem me acompanhar, fica mais fácil eu poder explicar para vocês. Bom, conforme eu já tinha comentado em aulas anteriores, o professor ele necessita saber para que avaliar, qual que é o papel da avaliação, e eu creio que agora você já tem em mente por que eu faço uma avaliação, por que eu faço a avaliação X, por que eu faço a avaliação Y, e em que elas impactam na vida do aluno. Bom, eu deixei na página 1 ali alguns cuidados que o professor precisa ter antes de entrar no aspecto avaliativo. Já falei com vocês de maneira geral o que é avaliação, não vou voltar nisso. Mas, por exemplo, reconhecer quem são os alunos, eu tenho batido nessa tecla que ela é essencial. Você precisa prestar atenção de onde vem, o perfil socioeconômico, o perfil cultural, a linguagem que você está utilizando, fazer uma leitura de como é o lar dessa criança. Você não vai saber tudo, mas quando você entra em contato pelo linguajar da criança, por tudo você consegue fazer uma análise. E aqui eu sempre reforço, já falei isso, que quando você analisa um aluno, você não analisa para ter preconceitos sobre ele, mas para ter conceitos prévios, que são diferentes de preconceito. No preconceito você vê a situação do aluno, é pobre, não tem capacidade, vou minimizar o nível. Não é isso que você vai fazer. Você vê aonde o aluno está, você não julga ele para subestimá-lo, mas para ter um subsídio de onde partir com o teu ensino e cada vez mais potencializar o ensino dessa criança. É o que o nosso querido Vygotsky, que muito influenciou a educação brasileira e a mundial, né, na psicologia, nos explica. É necessário conhecer onde o aluno se encontra para ver a zona de desenvolvimento real dele, né? O que ele sabe, o que ele tem, a potencial, o que eu posso fornecer, aproximar, o que eu posso fornecer para esse aluno para que ele possa cada vez mais elevar a sua zona potencial de aprendizagem. Então, esse contexto ele é fundamental. Ali, indo direto já para o tema, vou tentar fazer um vídeo mais curto que o anterior, que ficou muito longo. Modalidade de avaliação. A rigor, são 3 modalidades. Essa primeira eu já comentei com vocês, então só vou agregar as outras 2 para ficar mais fácil. A avaliação diagnóstica, como o nome já diz, é um termo que ela é falho, né? Porque quando você está avaliando, você está diagnosticando já. Mas você tenta saber onde o aluno está, em que nível que ele está. Como que você faz essa avaliação? Lembra quando a gente estamos em sala de aula e eu vou falar de um tema novo? Eu não vou pegar e passar o tema novo no quadro e seguir direto como se vocês não existissem. Eu vou perguntar para vocês e às vezes tem gente que não quer responder, a gente fica tão perdido nessas horas. Você começa a perguntar, por exemplo, já ouviram falar do tema tal? O que vocês sabem acerca disso? O que vocês sabem acerca daquilo? Então, isso é um diagnóstico, pode ser feito em forma de diagnóstico. Na educação infantil, por meio das brincadeiras, você consegue romper isso com muito mais facilidade. Quando você faz brincadeira, você vai falar sobre o tempo, por exemplo, sobre o relógio, sobre as horas, minutos. Você consegue, através de brincadeira, ver se a criança conhece as horas, se ela não conhece, o que ela se confunde, quais são as confusões. Então, tudo isso são avaliações diagnósticas que me permitem saber a que nível o aluno se encontra. E assim, o trabalho do professor ele não está pairado no ar, ele parte do aluno, independentemente de qual é o tema. Se eu trabalhar Brasil colonial,
Eu não vou mandar Brasil colonial e vocês que se lasquem. Eu vou ver o que vocês sabem. Ah, professor, eu fiquei sabendo que houve um descobrimento em que o Brasil foi descoberto, o Brasil era uma bagunça. Então você precisa trabalhar nesses conteúdos, apresentar os fatos, trocando o que é senso comum por conhecimento científico, que é a função da escola, né? A pessoa escuta falar, por exemplo, sobre o racismo e aí chega com a frase: ah, os próprios negros eram racistas, professor. Então, como que você vai trabalhar com isso? Como que eu vou lidar com isso? É normal ser racista? Ah, isso é a função de mulher mesmo? É a mulher que tem que fazer tal coisa? Então, vários temas você precisa adentrar nesse aluno. Você não vai partir para um confronto direto. Você vai ajudar o aluno a compreender, né? O Sócrates tinha muito isso, levar o aluno a compreender o que ele está dizendo e ver, problematizar aquela situação que é apresentada. No caso da criança, através de brincadeiras, de exemplos, enfim, vamos usar os nossos recursos para avaliar, diagnosticar o que o aluno sabe e partir dali, partir resolvendo esses problemas, esses degraus. Sem você enfrentar um problema, você não consegue passar por outro. Eu vou dar um exemplo na matemática para você ter uma ideia do que é uma noção, do que é uma avaliação diagnóstica. Eu já comentei isso com você, estou só retomando para a gente poder fechar, passar pela avaliação de maneira geral, né? Temos agora as modalidades de avaliação, depois teremos instrumentos avaliativos e finalizaremos o ano com as avaliações externas e institucionais. Se sobrar tempo, voltamos para a revisão, mas eu creio que não vai sobrar tempo. É justamente vencer o cronograma do ano e já era. Bom, vamos lá. Vamos pensar na matemática, eu já dei esse exemplo para vocês terem uma noção. Se eu vou trabalhar equações do segundo grau, eu tenho multiplicação, eu tenho adição, eu tenho subtração, eu tenho potenciação, enfim, não tenho potenciação, mas eu tenho adição e tenho multiplicação e tenho divisão. Pense o seguinte: como que eu vou trabalhar essa equação se eu não saber as noções básicas de matemática? Como que eu vou trabalhar com um aluno se ele não sabe subtrair um número? Se ele não conhece os números corretamente, não conhece o conjunto dos números naturais, dos números inteiros? É isso que eu quero dar exemplo. Então, se você não fazer um diagnóstico, você não consegue trabalhar teu tema. Ah, quer saber? Vou jogar lá a equação do segundo grau e o aluno vai ficar perdido, ele não vai fazer. E aí você vai levar ele para a equipe pedagógica, vai informar: olha, o fulano de tal, ele não fez minha atividade. Mas é ele que não fez a sua atividade ou você que não deu as mínimas condições de ele fazer? O que ele vai fazer se ele não conhece as quatro operações? É um linguajar antigo. Os professores de matemática assistirem esse vídeo porventura, que me perdoem. Estou dando um exemplo no qual eu não sou tão confortável assim, mas para ficar mais fácil. Você vai utilizar, se ele não conhece as operações básicas, como que ele vai seguir adiante? Então o professor tem que ter um mínimo, né? Às vezes você pega um sexto ano ali para trabalhar, o sexto ano não sabe nada de nada e você vai querer mandar teu conteúdo lá do céu, porque a SED falou que o conteúdo é esse. Não é assim. Você precisa voltar. Por que muita gente odeia essas disciplinas exatas? Como o professor de física, ele vai mandar a física dele, sendo que você não teve a matemática para entender, para calcular progressão, velocidade, tempo, constância, movimento. Como você vai calcular isso se você não conhece as operações essenciais da matemática? Então esse professor, ele tem que entender, cara, não adianta eu ficar falando de movimento aqui se esse aluno não é capaz de calcular. Eu vou fazer ele calcular primeiro, porque o cálculo é um pré-requisito essencial, o cálculo simples é um pré-requisito essencial para que o aluno possa compreender a questão do movimento retilíneo, por exemplo, uniforme. Então, essas questões que são essenciais e que na avaliação diagnóstica você já consegue fazer uma intervenção oportuna para não deixar sanar a dificuldade. Professor não deve, se o professor faz isso, se eu fizer isso com vocês, vocês podem me cobrar, se qualquer professor fizer, vocês podem cobrar. Professor não começa do nada, é necessário ele ver onde o aluno está para depois continuar. Claro que na educação à distância nós temos essa dificuldade, porque eu dou aula pro vento, né? Tipo, eu não estou conversando com vocês pessoalmente, estou gravando esse vídeo. Por isso que nós somos super contra a educação à distância, pelo menos nessa fase do ensino
até da educação básica, nós somos extremamente contra. Estamos participando porque o processo está ocorrendo e não tivemos jeito de impedi-lo de tal maneira. Mas enfim, entendendo o que é avaliação diagnóstica, então é ver onde o aluno está. Pode ser feito através de uma prova escrita, de perguntas, do convívio, da observação, não tem um formato específico. A avaliação formativa, essa é a avaliação que nós fazemos no decorrer do ano letivo. Você dá a tua aula, você vai trabalhando, você vai observando, você vê o aluno que tem dificuldade tal, que aprendeu tal coisa, que não aprendeu outra coisa. Quando você explica um tema, você vê que ninguém da sala aprendeu, então é você, o professor, que tem que pensar o que você falou errado, por que você não atingiu aquela turma, logo você vai ter que retomar, ou desistir daquele tema e voltar para um tema mais simples. A avaliação formativa é isso, é você acompanhar esse processo de aprendizagem do aluno ao longo do ano letivo, ao longo do período em questão. É fundamental você desenvolver essa avaliação, porque sem avaliação formativa, você vai ferrar o aluno com a tua avaliação somativa. Você precisa ver em que nível que ele, como que ele está acompanhando o teu processo das aulas. Ele está entendendo o que você está falando? Ele entendeu o essencial? Por exemplo, eu dou aula de OTP e de Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Eu falo muitas coisas nessas aulas, muitas coisas que elas não são tão essenciais para a educação. Por exemplo, existem coisas que elas estão no nível bem acima e tem coisas que estão no nível mediano e coisas que são essenciais, sem as quais eu acho que é um conteúdo que vocês precisam ter para ir adiante na minha disciplina. Aí eu comento uma série de conteúdos extras para aquele aluno que quer se aperfeiçoar, que quer entender um tanto quanto mais. Por exemplo, estou falando sobre projeto político-pedagógico. O que eu quero é que você entenda os 3 marcos, minimamente, entenda o que é o documento e sua importância na escola. Mas aí eu vou trazer um tanto mais de informações. Na avaliação formativa, eu vou verificar se aquele aprendizado mínimo foi atingido, se eu preciso reduzir meu nível ou subir meu nível, o nível da aula, eu vou dificultar mais ou eu vou simplificar? O que o meu aluno está precisando? De algo mais complexo ou algo mais simples? Porque o mesmo Vygotsky diz, se você dá algo muito simples para o aluno, ele vai desanimar. Se você dá algo muito complexo, ele também vai desanimar. Então, na avaliação formativa, você tem mais ou menos uma noção de que nível, que forma você precisa trabalhar e modifica de uma turma para outra. Deveria modificar. Mais um problema da educação à distância. Eu faço a aula para as 2 turmas, as 2 turmas vêm no mesmo vídeo. Se fosse na prática, segundo B teria uma aula, segundo A teria outra aula diferente, porque não são a mesma turma, não possuem o mesmo ritmo, todavia estão submetidos aos mesmos conteúdos. E a avaliação somativa é a avaliação que você conhece, aquela que você faz no dia a dia. Quando eu terminar esse conteúdo, eu vou fazer uma avaliação somativa. Vou fazer umas perguntas, posso pedir um texto para ver como está a tua produção textual, posso pedir um plano de aula para ver se você entendeu a proposta do plano de aula. Tudo isso faz parte da avaliação somativa. Uma prova escrita, uma prova descritiva, uma prova oral. Essas são as diferenças. A diagnóstica verifica onde o aluno está, a que nível ele se encontra. A formativa, a que nível ele permanece, como ele está acompanhando o teu aprendizado. E a somativa, são instrumentos utilizados para classificar, para verificar se os alunos atingiram o objetivo proposto para aquela etapa ao final do ano. Eu acho que tem ali os instrumentos de avaliação, né, provas, cadernos, mas na próxima aula eu falarei com vocês mais sobre esses instrumentos avaliativos. Gastarei 2 apostilas para falar sobre eles, comentar quais são as particularidades de cada um. Qualquer dúvida podem mandar pergunta, tanto pelo YouTube como pelo Classroom, de preferência pelo Classroom. Por enquanto o meu canal ainda está sendo quase que exclusivamente para formação docente.